Olá, meu nome é Ana Marta, seja bem-vindo a mais um Momento Bancário. Está hoje aqui comigo Suzana. Olá, eu sou a Suzana, sou dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e também membro do coletivo de combate ao racismo dentro do sindicato. Obrigada, Ana, pelo convite para falarmos desse assunto tão importante. E comigo também, Malu. Olá, eu sou a Maria de Lourdes, mais conhecida como Malu. Estou atualmente na diretoria de cultura da Federação dos Bancários de São Paulo e agradeço também o convite da querida Ana Marta para estarmos nesse momento bancário. Hoje iremos falar de um assunto muito importante, tanto para a categoria bancária, mas também para toda a sociedade, que é igualdade de oportunidades. Nós, a categoria bancária, somos pioneiros nesse tema. Desde 97, com muita luta, levamos esse tema para a FENABAN, para ser discutido, e que, a partir de 2001, veio compor a nossa Convenção Coletiva de Trabalho. É um assunto muito importante, porque nós debatemos e recebemos muitas informações sobre a categoria bancária, e, a partir desse momento, de 2001, foi clausulado, essa pauta, e essa pauta trouxe muitos benefícios para toda a categoria. Suzana, esse tema nos traz uma grande felicidade, porque traz um recorte aí, tanto da categoria bancária, mas também de toda a sociedade. Eu quero saber de você, porque nesse tema a gente fala muito de igualdades. Igualdade do que exatamente? Igualdade de salários, de cargos e tudo que vem a relacionar mulheres, porque é um tema que nós sabemos que nós queremos avançar em muito, e as mulheres acabam sendo afetadas muito na categoria bancária e toda a sociedade referente a cargos e salários. Quero saber de você, Suzana, o que você acha sobre esse tema de salários referente às mulheres, em empresas e cargos, e também o que você vê para o futuro com essa temática. Então, Ana, é um tema bastante importante e assim, nós somos uma população brasileira de 214 milhões de brasileiros. Dentro desse conglomerado de 214 milhões de brasileiros, 51% são mulheres. E quando a gente vai parar para avaliar o mercado, as mulheres continuam ganhando menos em todos os segmentos, uma média de 21%. Eu acabei pegando alguns dados que foram dados compilados pelo Diese. E como funciona? Serviços domésticos, as mulheres ganham em média 20% a menos que homens. Agropecuária, 21% a menos. Comércio e reparação, 24%. Educação e serviço social, 32% a menos. Indústria e construção, 17% a menos. Administração pública, 15% a menos. E outros serviços, 27% a menos. Se a gente virar, trazer os olhares desses dados aí para a categoria bancária, como que funciona? As mulheres, elas ganham em média 22% a menos que os homens. Só que quando a gente pensa nas mulheres negras, o dado ele é bastante estarrecedor. Uma mulher negra dentro do segmento bancário, ela ganha em média 40% a menos do que um homem branco. E é óbvio que a gente pode direcionar essa ideia direcionar não, mas a gente pode atribuir esses números, que não são números nada favoráveis, a uma estrutura racista da qual o país faz parte. Então, lá atrás, quando a gente fala de abolição da escravatura, nós não só não tivemos a reparação social, como as pessoas negras foram cada vez empurradas nesse caso, para as margens da sociedade. E isso gera reflexos até hoje. Então, normalmente, quando você encontra uma mulher negra trabalhando numa agência, ela não vai estar em uma agência que é considerada agências de vitrine, na Paulista, Faria Lima, Paulista, e que tratam justamente essas agências, normalmente elas tratam alta renda, não é ali que as mulheres negras estão. Então a gente tem uma estrutura racista dentro do país que eles nos colocam
numa situação de subalternidade. Então, tudo bem ter pessoas negras, mas desde que essas pessoas negras estejam limpando a minha casa, lavando a minha roupa, sendo babá ou em cargos operacionais. Então, a nossa luta, quando a gente para pensar igualdade de oportunidades, não é só ocupar todos os espaços, é ocupar todos os espaços com um salário digno, é ocupar todos os espaços e ter direito também a presidir, estar numa presidência, estar numa direção, estar em uma executiva. E a gente sabe que esses cargos, muitas vezes, eles são negados para a população negra. Então, basicamente isso, quando a gente fala de igualdade de oportunidades, é pensar trabalhos dignos, iguais e que garantam os mesmos salários. É garantir oportunidade para que as mulheres não tenham que lá no futuro pensar assim, no futuro não tenho que pensar nos dias de hoje em ou eu vou me dedicar para minha família, ou eu vou me dedicar à política, ou eu vou me dedicar ao trabalho. Pensar em igualdade de oportunidades é fazer com que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens de ir e vir. Então, basicamente isso é o que eu penso das questões de igualdade de oportunidades. Outra coisa que você comentou, Ana, sobre o que eu penso, né? Eu penso que o sindicato, como você disse, ele é pioneiro. Então, o sindicato lá em 97 bateu o pé lá na FENABAN, a gente precisa falar de igualdade de oportunidade. FENABAN disse que não havia necessidade porque não existia essa disparidade de salários. Em 2021, o Sindicato dos Bancários consegue colocar em vigor a mesa de igualdade e oportunidades, e aí a partir desse momento a gente consegue ter dados estatísticos, sabendo onde estão essas mulheres, no que elas estão trabalhando, e trabalhar com esses dados a favor da classe trabalhadora. Então esse é um dos temas que é muito importante, sim. Temos muito ainda a conquistar, né, Suzana, sobre esse ponto. Então, é um tema importantíssimo aqui para a categoria bancária e para toda a sociedade. E agora quero saber da Malu, sobre essa temática, Malu, quais são os pontos que você classifica dos avanços que a categoria bancária teve depois dessa pauta, depois que a gente conseguiu que esse tema viesse para a Convenção Coletiva de Trabalho? Ana Marta, respondendo à sua pergunta, é muito importante a categoria bancária evidenciar, celebrar, comemorar todas as nossas conquistas, ainda mais nós, mulheres bancárias. A Mesa de Igualdade de Oportunidades é uma conquista de 2001. De lá para cá, nós avançamos em muitos outros pontos, como, por exemplo, o combate ao assédio sexual, a licença maternidade que se estendeu, nós tínhamos apenas 120 dias, se estendeu para 180 dias, a licença paternidade, que todos os papais bancários tinham apenas 5 dias de licença paternidade, e nós temos atualmente 20 dias. Nós temos avanços como, por exemplo, a conquista da primeira mulher que foi eleita presidenta deste sindicato em 2010, que é a nossa companheira Juvândia Moreira, presidenta atual da Confederação dos Bancários do Brasil. E temos também uma conquista muito importante, que além de atender todas as bancárias, nós também atendemos mulheres não bancárias, que é o programa Basta Não Irão Nos Calar, que nós lançamos aqui nesse sindicato em dezembro de 2019 e lançamos na FENABAN em março de 2020, dias antes de ser decretada a pandemia. Inclusive que, durante a pandemia, quantas mulheres, infelizmente, perderam as suas vidas por questões de feminicídio. Então, o programa Basta Não Irão Nos Calar é uma forma de nós também atuarmos socialmente e lutarmos por empoderamento feminino. E, a meu ver, todas essas cláusulas que nós temos na nossa convenção coletiva, que não são só essas, são muitas outras, faz com que nós, mulheres bancárias, evoluamos enquanto classe trabalhadora e também abrimos precedente para outras mulheres de outras categorias também lutarem por mais avanços em seus locais de trabalho e também em suas convenções e assinaturas de acordos. Então, é super importante esses momentos que nós estamos vivendo. Agora, em 2023, nós tivemos há poucos dias uma reunião com a FENABAN, que é a Mesa de Igualdade de Oportunidades,
que cobra da FENABAN por práticas, né, que nós já tínhamos aí, estamos em negociação e buscando sempre mais avanços. Importante tudo isso que a Malu e a Suzana trouxe, porque é uma temática que a categoria sempre nos cobram o posicionamento, e seria muito importante que todos vocês conhecessem na íntegra todas as cláusulas que contém, né, essa temática, porque ali nós queremos, né, sempre estar avançando. E com isso nós temos também, eu acho que é importante dizer, todo um estudo feito, né? Eu acho que vocês podem estar perguntando, mas como que eles conseguem esses dados? Como que os bancos recebem essas informações? Então é importante dizer que nós temos aqui todo o apoio do setor do DIEESE, que nos traz e municia de todas as informações, estatísticas. Então é importante nós termos esses números numa mesa de negociação, porque os bancos sempre se negam e sempre colocam esse tema como não importante, vamos se dizer assim. Quando os bancos vão, né, numa mídia grande, né, com grandes propagandas, né, propagandas milionárias, e a gente enxerga ali uma oportunidade de querer saber de cada banco realmente como está sendo tratado, né, essa pauta dentro dos bancos. E quando aqui o Sindicato dos Bancários, numa mesa de negociação, pergunta, muitas vezes nós não temos, da parte dos bancos, resultados, números, que a gente possa estar passando para a categoria bancária. Então, esse estudo, os estudos feitos pelo DIEESE e também pelo censo, né, a gente precisa falar, né, meninas, sobre o censo da diversidade, que é muito importante, também nos ajuda bastante. Esse censo, o primeiro censo eu lembro, lógico, não participei, mas eu acompanhei, foi em 2008, né? E depois nós tivemos aí 2014. O censo é importante para a gente saber exatamente, principalmente, quantidade de mulheres em cargos, né? Tanto os privados como os públicos, viu, gente? E isso, se a gente não ficar perguntando, insistindo, os bancos não vão nos dizer. É muito lindo as propagandas falando de diversidade, de inclusão, mas na hora que a gente pergunta isso, eles acabam recuando. Por que recuar? Se vocês têm os números e vão a público dizer tudo o que dizem sobre diversidade. Então, aqui é um compromisso que nós temos com a categoria bancária em colocar esses números em divulgação. Quantas mulheres nós temos na categoria bancária? É importante. Quantas mulheres negras temos? Os bancos dizem, muitas vezes falam, está sendo contratadas mulheres para cargos de chefia. Cadê essas mulheres? Que a gente acaba não visualizando essas mulheres. Vamos em grandes concentrações e vemos ali que realmente o que dizem a gente acaba não visualizando. Então é um compromisso aqui do sindicato com a categoria bancária, em que os bancos realmente se responsabilizem de passar na íntegra todos esses números, né? E o censo da diversidade está aí para não mentir, entendeu? A gente sabe que houve avanço, houve, mas muito pequeno, gente. A gente tem uma desigualdade grande de salário entre homens e mulheres, e quando a gente fala de mulheres pretas, é muito mais baixo. Nós não temos ali uma ascensão. Podem até falar, nós estamos contratando, mas aonde estão essas mulheres? Que cargos elas estão ocupando? Nós não queremos só ficar na parte da pirâmide, na base da pirâmide. A gente precisamos ocupar todos os espaços, executiva, diretoria. Então os bancos precisam realmente ter esse olhar. É importante, então, mais do que necessário, essa temática aqui para a categoria bancária e para toda a sociedade. Estamos aqui para conversar e deixar claro todos esses pontos, né, meninas? Porque nos traz aí uma confiança e uma responsabilidade de avançar cada vez mais e conquistar muitas cláusulas importantes para a categoria. E agora nós vamos dar uma pausa e voltamos no segundo bloco. Olá, pessoal, voltamos para o segundo bloco.
e estávamos falando no primeiro bloco de igualdade de oportunidades. É importante esse tema, como a gente acabou de falar, né, Suzana e Malu, e a gente terminou falando sobre a relação dos bancos com todos esses números. E falando sobre números, Malu, eu gostaria de saber de você, que é tão importante esse tema, como você vê a nomeação de 2 mulheres para cargos importantes, né? Presidir os bancos públicos. O que você achou de tudo isso? Emocionante. Lindo. Não sei se vocês sabem, mas foram nomeadas para presidirem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal 2 mulheres que são para nós companheiras. A companheira Maria Rita Serrano, que está aí empoderada, está comandando a Caixa Econômica Federal, e a companheira Tarciana Medeiros, que está comandando o Banco do Brasil. É emocionante falar dessas mulheres, porque nós, enquanto trabalhadoras bancárias, estamos aí falando nesse momento bancário de igualdade de oportunidades, e foram anos, séculos de muitas lutas, as nossas ancestrais, as nossas mães, avós, quantas mulheres, você consegue imaginar quantas mulheres lutaram e organizaram, se mobilizaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Ana Marta, Suzana, participando desse momento bancário, fazendo defesa dos direitos trabalhistas da nossa categoria e também direitos sociais para que todas as mulheres e classe trabalhadora tenham esses direitos de forma que seja em equidade. É muito importante. Eleger essas mulheres como presidentas nesses bancos públicos, também defendendo aqui as empresas públicas, é muito importante, e defendemos também a democracia e um Estado forte no Brasil, significa que nós vamos ter muito mais abertura e condições, eu acredito muito nisso, de lutarmos contra toda forma de violência contra as mulheres dentro dos bancos. E quando nós abrimos esse precedente dentro dos bancos, nós conseguimos levar esse diálogo para outras empresas, para várias outras categorias também que fazem parte da classe trabalhadora. Temos a condição e a oportunidade de ampliar ainda mais os nossos projetos, que aqui no sindicato, no nosso sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região, e também no movimento bancário, nós temos acesso para diálogo, falando de combate ao racismo, combate a toda forma de discriminação contra nossos direitos, nossos corpos e saberes. A gente fala também sobre, por exemplo, o programa Basta Não Irão Nos Calar. Nós podemos, através dessas mulheres presidentas, ampliar esse programa para outros canais, outras mulheres também terão suas vidas preservadas de acordo com conquistas nossas aqui da categoria bancária. Então, é um momento histórico, faz parte aí, é uma conquista também desse novo governo, desse novo projeto que nós estamos vivendo no Brasil, e é muito importante que nós aqui, mulheres bancárias, façamos parte, né, e defendamos todas as mulheres que têm acesso a informações como essa e a conquistas como esta, porque foi falado pela Suzana, né, quantas mulheres conseguem chegar a cargo de diretoria, a executivos, cargos executivos nos bancos. As mulheres, elas são vistas, em geral, nos grandes bancos, na área operacional ou mesmo na área comercial, vendendo produtos. Então, é muito importante empoderar, porque a partir do momento que nós empoderamos essas mulheres, nós nos espelhamos nelas para poder também crescermos e avançarmos em nossa carreira e também nas lutas sociais. Importante falar também, né, Malu, como esse governo traz um olhar todo cuidadoso, não só para nós, mulheres negras, mas também para pessoas com deficiência, a parte de gênero também é importante, LGBTQIA+. Então, são pautas que a sociedade quer discutir, que a sociedade coloca como primícia. E esse governo trouxe e abre essa discussão para toda a sociedade, e nós estamos fazendo parte de tudo isso. Isso não tem preço.
Isso traz um conforto, traz um empoderamento, traz algo que a sociedade está gritando de muitos anos. Nos últimos anos, nós tivemos aí anos de escuridão, porque um governo que jamais quis discutir todas essas pautas que a sociedade procura sempre, porque nós somos diversos. Nós estamos aqui realmente para abraçar todos e todas. Então, eu acho importante, né, Suzana, a gente tocar não só em números, mas também em pautas que a sociedade nos traz. A categoria bancária não é uma ilha, né? Nós somos reflexo de uma sociedade. Então, aqui nós temos responsabilidades importantes e a sociedade vendo um governo que realmente traz essa segurança em todos esses temas, a gente precisa ter esperança em avanços e coisas assim que daqui a 4, 8 anos nós vamos estar sentados falando assim, olha quanta coisa conquistamos e todos juntos. Suzana, quero saber de você também, nessa linha política, a Malu falou sobre as presidentas mulheres, né? E eu quero falar com você sobre as ministras. Quantas mulheres estão nesses cargos que antigamente, se a gente for falar, o governo anterior, poderíamos contar inexistência, né? Dessas mulheres. Fala um pouquinho da sua visão dessas mulheres que estão ocupando esses cargos na política. Eu acredito que não seja só no Brasil, mas no mundo como um todo, nós temos um problema de subrepresentação na política. E isso é um problema muito grave, porque se a gente é subrepresentada, de que maneira que a gente vai tratar as nossas pautas? Pautas que são importantes à vida e à segurança das mulheres. Então, ver 2 mulheres presidindo bancos públicos é, sem dúvida, uma sensação maravilhosa, traz esperança, muita esperança, e não é só isso. Vou até trazer um jargão aqui. Pela primeira vez na história deste país, nós temos 11 ministras, né, ocupando cargos que são muito importantes. E como que isso... Eu vou falar por mim, enquanto mulher, eu, Suzana, mulher negra, periférica, eu digo por mim que isso traz um nível de esperança a ponto de eu pensar o quê? Será que antes de eu partir dessa vida aqui para outra, daqui a 30, 40, 50 anos, não sei, estou querendo viver muito, será que daqui a 50 anos a gente vai conseguir ter um parlamento verdadeiramente diverso, que tenha mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans, a população periférica, mas sinceramente eu espero que lá a gente não precise mais usar o termo periférico, que a gente possa ter uma sociedade inclusive mais justa, entendeu? Que a gente não tenha que falar de fome, que a gente não tenha que falar de violência sexual. Então, quando eu fico pensando de subnotificações, subrepresentatividade dentro da política, é isso. Eu me sinto esperançosa com a possibilidade de termos um governo e um país mais justo e mais diverso daqui a alguns anos. Uma outra coisa que nós conversamos, né, que é óbvio que é muito importante, é que agora, nesses últimos meses, com a inserção desse novo governo, um governo que tem mais mulheres, nós tivemos a marcha do 8 de março, e também no 8 de março, o atual governo, ele veio com medidas voltadas para a segurança da mulher, e muitas dessas medidas são coisas que a gente já vem tratando enquanto movimento sindical nas nossas pautas de negociação, que é a equiparação salarial, porque a gente sabe que homens e mulheres não ganham as mesmas coisas ocupando os mesmos cargos, então a tendência é que isso acabe, a tendência é que as empresas que executam esse tipo de política sejam penalizadas com uma multa ainda maior, porque quando não se tem uma multa expressiva, tanto faz para o empregador fazer com que uma mulher ganhe menos e um homem ganhe mais. Então, trazer esses dados também. Então, o atual governo ele veio com 14 medidas e entre elas a equiparação salarial. Tem as questões de segurança que, como foi citado pela nossa companheira Malu, traz informações,
O Basta, ele atendeu mais de 360 mulheres nesse último período, protegendo essas mulheres e orientando essas mulheres juridicamente, com abertura de processos judiciais, para que essas mulheres pudessem se resguardar e ter uma segurança, entendeu? Inclusive direcionando para fazer a abertura de boletins de ocorrência. Então, quando a gente fala de que temos um governo que neste momento, que nesse 8 de março, ele vem anunciando medidas de proteção e segurança das mulheres, é o start que faz com que eu acredite numa sociedade melhor daqui para frente, para o futuro. E eu acho que não é um sonho só meu, é um sonho das bancárias, é um sonho das mulheres como um todo. E isso que você tocou agora, Suzana, é importante falar sobre a violência, né? Porque nós temos isso pautado na sociedade e eu acho que é muito importante, é isso que nós aqui do sindicato estamos fazendo, né? Referente ao acolhimento a essas mulheres. Porque a gente precisa falar que a categoria bancária também sofre muito. As mulheres da categoria bancária realmente sofrem violência e a gente acabou tendo esse olhar de acolhimento e trazer toda essa discussão. Porque essa mulher bancária, quando sofre na sua casa a violência, que a gente também discute o assédio moral e sexual dentro dos bancos e cobramos a irresponsabilidade, né, dos bancos referente a esse tema, quando essa bancária sofre uma violência doméstica, no outro dia, viu, Malu? Como essa mulher está para ir trabalhar? E são vários tipos de violência. Muito. Violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual. Então, são vários tipos de violência, porque nós bancárias, às vezes as pessoas veem a gente nas agências bonitas, bem equipadas, as cores combinando, as fachadas dos bancos maravilhosas, e não tem ideia do quanto essa categoria tem sofrido com adoecimento mental e também com várias formas psicológico, né, Malu? Discriminações e também as várias formas de assédio, infelizmente, a violência contra as mulheres. Então, eu acho que é algo que a gente precisa estar sempre discutindo, porque nós queremos avançar, pedimos a responsabilidade dos bancos referente a isso, porque essas bancárias acabam não tendo o apoio nem dos bancos e muito menos da sociedade. E agora, tendo um governo que tem toda essa preocupação, é um momento que a gente abre também, que é algo que a gente já vem discutindo na nossa categoria, algo que as mulheres tenham coragem de realmente procurar o Sindicato dos Bancários, as mulheres bancárias. Nós recebemos, né, meninas, também outras categorias, viu? Vem procurando porque vê como a categoria bancária é pioneira nesses temas que são muito caros, né, para a sociedade. E quando a gente fala de outras categorias nos procurarem, é porque o Projeto Basta, ele atende não apenas a mulher bancária, ele atende bancários e não bancários. Então, sofreu algum tipo de violência, precisa de orientação jurídica, precisa de alguns encaminhamentos, nós estamos aqui não apenas como núcleo bancário, mas um núcleo de dirigentes sindicais que se preocupa com a saúde da mulher enquanto sociedade, não apenas enquanto bancários. Então, é disso que estamos falando quando a Ana cita, não, a gente atende bancários e outras pessoas vêm nos procurar. Dar o acesso também e a orientação para quem não é bancário, inclusive pode nos acionar através do WhatsApp, quando isso vier a acontecer. O nosso contato está, inclusive, nas redes sociais e no site do SP Bancários, ficamos sempre por ali à disposição. Importante também dizer que esse canal está preparado para receber também denúncias de racismo, viu? É importantíssimo você, bancário e bancária, que sofre racismo dentro da instituição, dentro do seu setor, denuncie, porque racismo é crime. Não dá, ele está falando de violência contra as mulheres, mas temos aí ainda muito em que avançar referente ao tema de racismo. Então, é algo que encoraja não só as mulheres, como os homens também, a estar nos procurando, relatando. E aqui tenho certeza que vocês vão encontrar assim, todo o acolhimento, uma assessoria jurídica que é muito importante. Especializada.
especializada nesse ponto, que vai acolher, que vai dar o procedimento necessário para todos os casos. Meninas, esse papo aqui daria para ter horas e horas, porque são cláusulas importantes para nós aqui, mas para a sociedade também. Mas como tudo acaba, primeiramente quero agradecer Malu e Suzana por esse momento bancário, um momento bancário que convido a todos vocês a acessar as redes sociais e acompanhar o Sindicato dos Bancários para saber de todas as matérias. Nós divulgamos vários assuntos, não só da categoria, mas também do dia a dia da população. E eu quero agora, com vocês, lógico, terminando e para a reta final, pedir para vocês fazerem as considerações finais. E de antemão já agradeço muito a participação, porque uma mesa de mulheres e compostas ainda mais com mulheres pretas, olha, é um luxo, é um luxo. Eu agradeço os sindicatos bancários para proporcionar esse momento único aqui para nós. Então, indo para as considerações finais, quero ouvir de você, Suzana. Ai, eu não consigo pensar sozinha, eu sempre consigo pensar coletivo. E é aquilo que eu falei, né, de uma sociedade mais justa. Então, eu espero voltar para um próximo momento bancário e virar para vocês e falar bem assim, olha, agora nós temos um número maior de pessoas negras no banco. Nós temos um número maior de pessoas negras, mulheres negras, ocupando cargos de executiva, diretoria. Eu quero chegar aqui e trazer boas notícias. A nossa luta é uma luta árdua, ela vai sempre acontecer. Mas eu estou esperançosa e almejo isso, então coloco isso como minhas considerações finais. Obrigada, Suzana. Você, Malu, diga, minha querida. É uma honra para mim fazer parte desta mesa com você, Ana Marta, com você, Suzana. Tenho muito respeito diante da minha ancestralidade a todas as mulheres pretas e a todas as mulheres. E assim, gente, a gente precisa... nós estamos vivendo no Brasil um novo momento, né? Desde que o último governo foi eleito, nós estamos ressignificando a oportunidade de sonhar, poder sonhar. Isso é defender a democracia. E nós, mulheres, somos a maioria nas universidades, nós somos a maioria de nós que lemos os livros, somos a maioria que emitimos aí, que temos, né? Expedimos os artigos científicos, nós temos a possibilidade, a oportunidade de nos mobilizar, de nos organizar e termos muito mais avanços nas nossas lutas. Vamos para a rua, assim como fomos no 8 de março, não só em São Paulo, mas em todos os estados tivemos vários movimentos, para garantir que todas as 25 medidas que foram anunciadas em 8 de março nós recebamos investimento nas políticas públicas e possa ser realidade na vida das mulheres. Porque quando a gente quando o meu sonho, você falou de sonho, né? Eu quero um dia poder acordar de manhã, ligar a TV, até fico meio emocionada com isso, e ligar a TV e não ouvir, né? Ouvir que não teve nenhum feminicídio, nenhuma mulher foi morta na última hora, ou nas últimas 6 horas, ou nas últimas 24 horas. Creio que essa precisa ser a nossa oportunidade de luta na vida. E é por isso que nós estamos aqui e com certeza nós, categoria bancária, estamos contribuindo para que esse novo mundo, onde as mulheres não serão mortas simplesmente por serem mulheres, ele vai existir. Eu tenho fé que ele vai existir. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, Ana Marta. Muito obrigada, Suzana. Muito obrigada, categoria bancária. E muito obrigada a você que nos ouviu durante esse tempinho aí. Estamos juntos nesta. E é importante dizer que os sindicatos bancários esse ano completa 100 anos. Um orgulho, né, meninas, de fazer parte desse sindicato, dessa luta, uma categoria que sempre olha para a sociedade, sempre está à frente de várias propostas, né, na política, em todas as esferas. Então, assim, convido a todos vocês a continuarem acompanhando os sindicatos bancários, venha fazer parte, porque é importante a sua participação, ainda mais bancários e bancárias. Não esqueçam, importante virar sócio do sindicato,
porque fortalece a luta. E essas conquistas aqui, a tendência é realmente que a gente esteja num patamar muito mais alto nos próximos anos. Então, assim, convido a todos vocês, muito obrigada, meninas, e até o próximo Momento Bancário.